Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu quero falar nesse momento sobre manutenção da fé. Isso, todos nós sabemos o que significa fé do ponto de vista literário. Fé, como diz Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E há todo um capítulo, e especificamente eu volto a frisar o capítulo 11 do livro de Hebreus, falando sobre fé, falando sobre homens de fé, falando sobre homens que tiveram momentos de dúvida da sua fé, mas que foram fiéis até a morte, né? Que perseveraram em seguir aquele que havia feito a promessa a eles. Entre esses homens eu quero começar com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que diz o seguinte, que Abraão, ele ouviu a seguinte proposta da parte de Deus, né? Abraão, que antes não era Abraão, mas era Abrão, capítulo 12, ele viu Deus dizendo para ele, olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, anda na minha presença, ser perfeito e tu serás uma bênção. Ou seja, Deus escolhendo desde já um homem da terra de Ur dos Caldeus, que se chamava Abrão, e chamou aquele homem, um homem que era próspero até aquele presente momento, um homem que tinha tudo do ponto de vista material, porque era um homem, a Bíblia não diz que ele era riquíssimo, mas era um homem negociante, era um homem que sabia o que estava fazendo, ou seja, tinha uma certa estrutura financeira, e mesmo assim ele ouve o conselho divino e sai do meio da terra dele, pegando a esposa dele, alguns criados e o seu rebanho, como assim nos diz o texto, e vai para uma terra que Deus determina a ele. Tudo isso foi um ato de fé. E agora, volto aqui, como eu sempre falo na maior parte das minhas postagens, a respeito da fé que nos é dada, a fé que é dada à igreja. Hoje, pela fé, nós temos acesso a Deus. Olhe bem, nessas duas letras forma-se uma palavra poderosíssima que faz a diferença entre a vitória e a derrota diante das lutas do nosso inimigo, diante de todas as diversidades que nós temos enfrentado, né? Então, pela fé, o reino de Deus está entre nós. Pela fé, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Pela fé, ele derrotou o diabo, derrotou a Satanás, derrotou as suas hostes do inferno. A igreja que não posiciona-se nesse sentido de acreditar na fé, de se posicionar de maneira que não duvide, é uma igreja vacilante. E aqui eu falo sobre denominação, eu falo sobre aqueles que são religiosos por natureza, que acreditam do ponto de vista teórico, porque nunca viveram, acreditam porque já ouviu alguém falar que pela fé Deus faz milagres, mas na hora que tem uma dor de cabeça toma um remédio, acreditam que pela fé Deus pode curar um câncer, mas se acontecer um problema de câncer na família, vamos cair na faca, vai para o médico. Irmãos, a fé é a certeza de que Deus não falha. É a certeza de que hoje, em pleno século 21, pode vir o que vier, pode vir o que quiser, que Isaías 53 vai se cumprir na vida daqueles que acreditam piamente no poder de Deus. Se é uma coisa que a Bíblia nos fala categoricamente, nós não podemos negar, é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8. E se nós queremos agradar a Deus, temos que acreditar nas suas promessas, acreditar que Deus é poderoso para cuidar do seu povo. Eu vou voltar bastante atrás, lá no Velho Testamento, o livro de Êxodo, quando Deus tira um povo da terra do Egito, que estava cansado de sofrer, que estava cansado de apanhar, de ser escravizado por Faraó, e Faraó aqui simboliza o sentido espiritual nos nossos dias de hoje. O Egito simboliza o pecado, o Egito simboliza a escravidão, o Egito simboliza o reino do diabo, e um dia Jesus Cristo, pela fé, nos libertou da condenação eterna, nos libertou da morte, nos libertou do mal, fez de nós de vencidos a vencedores. Hoje nós podemos declarar, não em nome de placas de igreja, porque tem gente que é capaz de morrer por uma placa de igreja, mas é difícil de procurar exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ele por si só já se exalta. O Senhor Jesus por si só já se antecede. Quando nós acreditamos e pronunciamos o nome de Jesus pela fé, com uma certeza e crendo nas promessas, o reino espiritual ele é abalado. Aleluia! O próprio apóstolo Paulo diz que Deus pela fé nos fez assentar nos lugares celestiais. Está lá no capítulo 6 de Efésios. Deus nos fez assentar. Assentar quer dizer um lugar de privilégio, um lugar que você pode descansar, você pode desfrutar. E pela fé nós nos achegamos a Deus, coisas que muitos tentaram fazer no passado e não conseguiu, e hoje é só pronunciar o nome de Jesus Cristo pela fé, é só se achegar a Deus e pedir em nome de Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Parece que o povo de Deus está se esquecendo que pela fé nós somos mais do que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou. Pela fé o diabo tem que tremer diante daquele servo, da serva de Deus que começa a invocar o nome de Jesus Cristo, porque ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que aquele que um dia o libertou também deu sobre ele autoridade, como diz lá capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo a Pedro: olha Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, aleluia, edificareis a minha igreja. E Jesus deixou como autoridade, deixou uma promessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pela fé, meu amigo, você é mais que vencedor. Então, se você está triste, abatido, desanimado, levanta a sua cabeça, comece a acreditar nas promessas de Deus, comece a dizer agora, a declarar que só o Senhor tem poder para mudar a sua vida. Fé quer dizer nadar contra a correnteza, é o posicionamento do cristão. Quando o mundo diz não, Deus está sempre dizendo sim, procurando adoradores que pela fé acreditem na sua promessa. Levanta a sua cabeça e determina agora, porque 2 vai concordar na terra, e 2 vai concordar nos céus, e 3 vai concordar nos céus, e o poder de Deus vai ser manifestado. Pela fé, você é vencedor. Pela fé não deixe ninguém dizer isso ao contrário de você. Pela fé a Bíblia me diz, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12, que Deus te fez de você filho. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Jesus Cristo. Ou seja, você participa da carne, participa do sangue. Então não deixe Satanás colocar na sua mente, tentando te derrotar na sua cabeça, que você já não tem mais solução para você. Tem sim. Você está vivo, o coração está batendo, você está com os olhos abertos. Então, pela fé agora, declare a libertação, declare a cura, declare o milagre, declare agora a vitória. Pela fé, como disse Judas, capítulo 1, versículo 3, devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Não deixe essa fé morrer. Tem muita gente procurando fé. Eu quero uma fé do tamanho disso, daquilo. Fé é não vacilar, fé é a certeza. Por menor que seja a sua fé, mas se não for uma fé vacilante, Deus vai te dar a vitória. E é para isso que eu quero convidar você a voltar a acreditar nas promessas que estão escritas, estão contidas nesta palavra. Porque quando a igreja acredita na promessa, quando a igreja toma posse da promessa, o inferno treme. Porque aí você deixa de ser vítima e passa a ser um vitorioso. Pela fé, meu irmão, tome posse. Como diz lá 1 Timóteo 6,12, tome posse da vida eterna. Porque se você tem a vida eterna, você tem tudo. Se você tem a vida eterna, você tem autoridade sobre o problema, tem autoridade sobre a enfermidade, você tem autoridade sobre as diversidades da vida, sobre as barreiras. Pela fé, desperta pela fé e tome posse. E diga até aqui, como diz lá Ebenezer, como diz lá 1 Samuel 7,12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tenha certeza de que o choro pode durar uma noite, mas ela vem pela manhã, como diz o Salmo 30, pela fé. Só depende de nós agora, porque o sacrifício maior Jesus já fez, abriu as portas, venceu a morte, venceu o mal, venceu a Satanás, ele sabe disso, que ele está vencido, eles estão derrotados.
Pela fé se assujeite a Deus, porque quando nós nos assujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo, e ele, como um covarde, ele foge, porque a Bíblia me diz que ele é um covarde, é um derrotado, é um fracassado, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, pela fé, toma posse agora e diga essa enfermidade que está te atormentando, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela fé, eu declaro agora a cura, a libertação, o milagre na sua vida. Se você acredita, aí onde você estiver agora, tome posse. E vai se cumprir o capítulo 18 de Mateus. Porque que dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra seria concordada nos céus. Concorda comigo agora que você está livre, está liberto, em nome de Jesus. Pela fé. Amém. Graças a Deus. Então, muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz e o resto a gente corre atrás, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.